de onde a gente parou semana passada, que é no versículo 11, tá? Então, sei que não pegou a aula da semana passada e ficar com alguma dúvida hoje, segura a dúvida aí, depois me pede o vídeo que eu passo o vídeo lá para vocês e vocês tiram as dúvidas aí, tá bom? Pra gente dar continuidade. Vamos orar. Jesus, nós somos muito gratos, uma gratidão enorme existe no nosso coração, porque o Senhor até aqui tem estado conosco. Muito obrigado, Senhor, pelos momentos que o Senhor tem nos dado às quintas-feiras, meditando sobre esse tema, sobre a tua volta. Queremos cada dia mais, Senhor, ter o nosso coração aberto para aprender com o teu Espírito a respeito dos dias do fim, a respeito desse tempo tão importante para a tua igreja, Jesus. Muito obrigada, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão perseverando, Senhor, durante esse estudo. Já vamos aí para quase um ano caminhando juntos dentro da palavra e eles estão aí firmes e fortes. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor tem nos sustentado na tua presença, Pai. Obrigada, Jesus, por cada um que aqui está. Obrigado por aqueles que não puderam estar na aula hoje por problemas particulares. Que o teu Espírito Santo possa estar alcançando os teus filhos onde quer que eles estejam. Em casa, no trabalho, onde eles estejam, Senhor. Alcança os teus filhos e aqueles que ainda podem estar conosco hoje, que o Senhor possa trazê-los para a sala de aula em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada, Pai, por esse momento, em nome de Jesus. Porto. Fecha o áudio para nós, por favor, querido. Senão fica entrando toda. Fecha aí para nós. Se precisar perguntar, aí você abre, tá? Paz Paulinha, que entrou aí depois. Vamos lá, gente. Apocalipse capítulo 12. Eu vou ler bem rapidamente o texto. Não vou ler tão devagar quanto eu li semana passada. Vou ler só o 12. Se a gente conseguir. Clica na tela, Porto. Aí vai aparecer o microfoninho. Você. Opa, joia. Apocalipse 12, versículo 1. Vamos lá. Diz assim: apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre a cabeça 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que o acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que nele habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca
água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra os restantes da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Esse é o texto do capítulo 12, depois a gente continua no capítulo 13, tá? Mas hoje a gente vai dar continuidade a partir do versículo 11, que foi onde nós paramos semana passada. Eu não vou recapitular muito, senão a gente vai perder tempo e a aula não vai funcionar. Então, você que não esteve na aula semana passada, me chama depois no privado e me pede o vídeo que eu te mando para que você entenda essa primeira parte do capítulo 12, para que talvez o teu raciocínio seja completo aqui no que a gente vai falar hoje. Mas se eu for ficar repetindo, nós só temos o mês de janeiro e de fevereiro para terminar o nosso curso de escatologia. Eu não quero correr, não é esse o meu intuito, mas também não quero perder tempo com algo que a gente tem lá no vídeo que a gente pode tá vendo quantas vezes a gente precisar. Tá bom, queridos? Ó, a gente faz dessa maneira. Vamos a partir do verso 11, então? A gente terminou semana passada falando um pouquinho sobre esse versículo 10, que é tão poderoso e que fala de uma continuidade do versículo 7 em diante, de uma guerra que houve no céu e que o diabo então foi lançado fora da presença de Deus, dos céus, e que ele então sim foi lançado 100% para a terra. E aqui é o lugar onde ele está, e aqui é o lugar onde ele reina hoje nesse mundo caído em pecado. Então a gente sabe, pelo texto que a gente leu e pela referência que a gente viu do próprio Cristo falando sobre isso, que hoje Satanás não tem mais acesso ao trono de Deus no sentido de acusação aos santos, acusação à igreja, acusação aos filhos de Deus. É disso que o texto está falando. O texto não está falando de que o diabo não tem acesso a lugares celestiais, não é isso. O que a Bíblia está dizendo aqui para nós no finalzinho do versículo 10, ouçam isso que a gente vai continuar lá, ó. Capítulo 10. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Então Cristo foi crucificado, morto e ressuscitou. Esse é esse momento que veio a salvação para a terra. Esse é o momento que veio a salvação para todos os homens, para todo aquele que nele crê. Em seguida, olha só, a parte B. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Então, havia, até o momento da crucificação, morte e ressurreição de Jesus, um acusador que nos acusava, e nós aqui, no modo geral, humanidade, tá? Que eu tô querendo dizer. Ele acusava a todos os homens diante de Deus por causa do seu pecado. Então, o que o diabo fazia era dizer: mais um que eu vou levar para o inferno junto comigo. Mais um que não conseguiu obedecer a sua lei, Deus. Mais um que decidiu não viver segundo os seus preceitos. Mais um que decidiu desobedecer a sua palavra. Então era isso que o diabo ficava fazendo dia e noite diante de Deus, nos acusando. Esse é um dos significados da palavra diabo, Satanás, é acusador. Então ele tinha todo o acesso para nos acusar diante de Deus dia e noite. Talvez por isso que a gente tem tão claro isso no início do livro de Jó. Lembra? Quem estudou já aí o livro de Jó, quem já leu algumas vezes o livro de Jó, o que o diabo fez, né, diante do trono de Deus? Acusa Jó, né? Fala a respeito de Jó. Então ele tinha esse acesso ao trono de Deus junto com anjos, querubins, serafins e todos os seres celestiais. Satanás também tinha esse acesso para nos acusar. Mas a partir da morte e ressurreição de Jesus, o que a palavra está dizendo é que esse acesso para acusar acabou. Por quê? Porque aqueles que então creem na morte e ressurreição de Jesus já não podem mais ser acusados diante de Deus. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro, agora o versículo 11 vai falar para nós, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro
e a palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Então está falando de um povo que, a partir do momento que Cristo vence na cruz, dá o start desse novo tempo, desse novo momento da história, onde agora eu posso ser, então, redimido, restaurado, trazido de volta para a presença de Deus, e já não há mais um acusador dos meus pecados. A palavra de Deus diz que no momento em que nós cremos em Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, que a gente nasce de novo, todos os nossos pecados são lançados no esquecimento, ok? Então Deus traz uma libertação desse reino das trevas e nos leva para o reino do Filho do seu amor. Então a gente passa a habitar num outro lugar, espiritualmente falando. Então ele está dizendo que houve uma vitória através da cruz, e aqueles que creem, então, passam a estar sem ser acusados mais diante de Deus. E como é que eles venceram? Existe uma receita aqui para nós. Como é que eles venceram esse acusador? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Então, a primeira coisa aí, se você quiser anotar, da nossa aula de hoje é fé. Então, a primeira maneira para se vencer o nosso acusador, o nosso adversário, aquele que nos acusa, né? Para Deus dia e noite, é através da fé, em crer nessa palavra, em crer na morte e ressurreição de Jesus, em crer no Evangelho, nessa boa notícia, em nascer de novo através da palavra. Então, precisa o primeiro ingrediente para então vencer esse maligno, vencer esse acusador, é fé. E qual que é a segunda parte? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Então, a segunda parte, para todo cristão, para aquele que quer vencer, que está como vencedor naquele dia, na volta de Cristo, para aqueles que querem realmente receber o seu galardão, como nós falamos a respeito das 7 igrejas, é dar o testemunho sobre Jesus. Então, nada mais é do que abrir a nossa boca e declarar e testemunhar que hoje nós somos, então, filhos de Deus, que nós cremos na palavra de Deus e, portanto, obedecemos os seus mandamentos e a sua palavra e buscamos a santificação tão necessária para nos tornarmos, então, filhos de Deus na volta de Jesus, ok? Então, é disso que a palavra está falando nesse momento. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. E diante da morte, por quê? Porque nos últimos dias, queridos, nesse momento em que esse cenário aparece, né, a grande tribulação e todo esse cenário que a gente tem estudado e tem visto, a hora que esse cenário aparece sobre a terra, essa fé e esse testemunho, esse padrão de vida que nós vamos apresentar para esse mundo, vai fazer com que nós sejamos perseguidos. E essa perseguição provavelmente gerará morte. Então a palavra está dizendo que diante da morte não amaram a própria vida. Em que sentido? De que por Cristo nós poderemos ser sim mortos, porque nós não negaremos a nossa fé. Isso tem a ver com toda aquela questão das promessas relatadas nas 7 igrejas, com tudo isso que a gente já tem falado que a igreja vai ter que pôr em prática nos últimos dias. Por quê? Porque a única maneira de nós realmente vencermos essa batalha espiritual é não amando a nossa própria vida diante da morte. Diante da morte, diante dessa perseguição, diante das tribulações que muito provavelmente virão, e a gente sabe que vai vir, porque a gente já viu muitas delas aqui nos textos que a gente leu a respeito das taças, a respeito da ira de Deus que vai vir sobre a terra, de todo esse juízo que Deus trará. Nós precisamos estar alicerçados, firmes, concreto, né? Baseado numa palavra em que nós cremos verdadeiramente. Por quê? Porque a perseguição vai vir. Essa afronta de Satanás sobre as nossas vidas vai acontecer. E aí ele está dizendo aqui, João está relatando que mesmo diante da morte,
não amaram a própria vida. Olha aqui, percebem o jogo de palavras? Diante da morte, não amaram a própria vida. Chega a ser até engraçada a frase, né? Porque se eu tô diante da morte, eu tinha que amar a minha vida, né? Desejar estar viva. Mas é justamente o contrário que a igreja vai encontrar nos últimos dias diante da grande tribulação. Infelizmente, esse é o cenário que vai aparecer. E aí Jesus sempre vai dizer, né, para nós, o que vocês preferem? A vida deste mundo caída e negando a sua fé, ou a morte, mas tendo convicção e certeza que falta muito pouco tempo para que Jesus volte e nós possamos então ressuscitar e estar com ele. Esse versículo está muito linkado, eu quero ler com vocês Mateus 10, 28. Abram lá comigo. Mateus 10, 28. Quem quiser anotar aí para ler depois, Mateus 10, 28. Jesus vai falar claramente para nós sobre isso, sobre esse texto. Mateus 10, 28, porque é isso que vai acontecer. Diz assim, tô falando muito rápido hoje, gente? Ou tá tranquilo? Tudo bem aí? 10, 28, diz assim: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então, entendem do que Deus está, do que Jesus relata aqui para nós, com os seus ensinos e a palavra que ele deixa através aqui dos evangelistas. E o que João está descrevendo para nós em Apocalipse para os últimos dias, ele diz: diante da morte, não amaram a própria vida. Por quê? Porque Jesus já deixou muito claro esse ensino para os discípulos, para os apóstolos e para nós. Não temam aquele que pode matar o corpo. Por quê? Porque esse corpo, ele é totalmente corruptível, mas nós teremos, se nós permanecermos fiéis na volta de Jesus, um corpo transformado e então incorruptível. Porque se nós amarmos primeiro a nossa o nosso corpo, né, a nossa vida nessa era caída, muito provavelmente a gente vai negar a nossa fé. Então, diante da perseguição, diante dessa afronta que vai acontecer nos últimos dias, como é que nós vamos nos posicionar? Ok? É disso que João está descrevendo aqui para nós. Ele começa relatando esse dragão, essa mulher, esse dragão que aparece aqui, e ele diz que os filhos de Deus, aqueles que venceram pela fé, eles vão se deparar com essa grande perseguição e com a iminente morte. A morte vai ser algo totalmente possível para os cristãos nos últimos dias, mas tenhamos a convicção e a certeza de que o diabo só vai poder matar o nosso corpo, porque a nossa alma já foi resgatada do reino das trevas e na volta de Cristo nós ressuscitaremos com ele juntamente com todos os santos. Amém? Então é disso que essa palavra está dizendo. E aí João dá uma ênfase, né? Joga uma palavra de incentivo. Ele diz assim: portanto, celebrem-no, ó céus, e os que nele habitam. Ele está pedindo para o céu celebrar, por quê? Porque há muitos que vão realmente perseverar na fé e serão ressuscitados juntos com Cristo. Ele pede uma celebração aqui, né? Celebrem os céus. Ele está pedindo para os anjos, para todos os seres celestiais celebrarem por essa perseverança dos santos nos últimos dias. Nós veremos Jesus como ele é, e nós estaremos com ele, e nós viveremos eternamente com ele. Há uma celebração por essa conquista, porque o Cristo já venceu, versículo 10, né? O reino do nosso Deus já está aqui. Amém? Ele continua no versículo 12 dizendo: mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Em que momento houve então essa queda
total, né? Já não há mais esse acesso ao trono de Deus. E em que momento então João está dizendo que ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está cheio de fúria porque há pouco tempo para ele. Qual é esse tempo dessa queda total de Satanás para a terra? E qual é, então, esse start de tempo? Em que momento isso ocorreu para João relatar aqui para nós? Nada mais é do que a ressurreição de Jesus. Esse é o momento em que houve a guerra do versículo 7 e que Satanás, então, é lançado na terra. Ele já não pode mais acusar os santos diante de Deus e então lhe resta pouco tempo. Queridos, a Bíblia, ela tá tão recheada desses versículos em que fala a respeito de pouco tempo. E quando nós olhamos para a história, nós temos aí um relato de pelo menos 2022 anos. Então, quando João escreve isso aqui, ali na ilha de Patmos, aproximadamente 96, né, depois de Cristo, então nós temos aí quase 2000 anos em que João relata que Satanás está na terra fazendo de todas as maneiras para destruir a igreja, destruir o povo de Deus, destruir Israel, e porque lhe resta pouco tempo. Então você acha que se João escreve isso, inspirado pelo Espírito Santo, por volta do ano 96 depois de Cristo, e ele já diz que há pouco tempo para o diabo, por isso que ele está tão feroz, ele está tão violento, né, nas suas atitudes e tramando de todas as maneiras para destruir o corpo de Cristo, quanto tempo será que resta hoje? Entende o que eu estou querendo dizer? Se naquele momento Deus já inspira João a dizer que falta pouco tempo para Satanás ser totalmente vencido, nós imaginamos que a volta de Cristo já está mais do que as portas, ok? Isso é algo totalmente para já. Então, qual é a nossa posição hoje como pessoas que estão no ano de 2022? Nós precisamos nos apressar em evangelizar, em levar essa boa notícia, em nos santificar, em buscar entendimento na palavra, para que nos últimos dias nós estejamos verdadeiramente prontos para passar por esse processo que não vai ser fácil para a igreja e para todos nós, né? Que estivermos aqui ainda vivos, ok? Então, se já restava pouco tempo naquele momento em que João escreve, imagine hoje. Então, há uma urgência de Deus, por isso que os sinais, eles continuam só aumentando, a maneira de Deus realmente falar com a terra tem cada dia mais aumentado, e nós precisamos ajudar as pessoas que ainda não estão vendo isso acontecer através do nosso bom testemunho, através da pregação da palavra, através das nossas orações e intercessões, para que o Senhor possa alcançar um maior número de pessoas, para que elas não venham perecer, né? Ir para o inferno junto com o diabo nessa fúria dele, né? Versículo 13. Pode falar. Quem quer falar? Sou eu, irmã Ivaldo. Pode lá. Então quer dizer que quando Satanás ele vai tentar Eva, ele ainda não caiu do céu? Não é dessa queda. Não é dessa queda que João está falando aqui. Percebam que eu falei para vocês que ele tinha acesso ao trono de Deus. Até acho que semana passada eu falei um pouquinho mais disso no final da aula. O que aconteceu com o diabo aqui, a partir da morte e ressurreição de Jesus, é que ele deixou de ter acesso ao trono de Deus para nos acusar. Ok? É disso que está falando, porque a partir do momento que o homem caiu, o que o diabo passou a fazer lá no céu é ir diante de Deus dizendo, ó, pecou, ó, não obedece, ó, seus filhinhos lá. Entende o que está acontecendo? Então, o diabo tinha acesso ao trono de Deus para nos acusar, trazendo então condenação para o homem, ok? Era isso que ele fazia. A partir do momento que Cristo então morre e ressuscita, o que passa a acontecer?
Quando nós cremos nesse sacrifício que traz remissão e redenção para as nossas vidas, ele já não tem mais poder de nos acusar. Porque quando Deus olha para mim e para você, ele vê quem? Ele vê o Filho, ok? Ele vê Cristo, ele vê o sangue de Jesus, que já pagou o preço pelas nossas vidas. Então, é pela fé que nós somos salvos e o diabo já não tem mais poder de nos acusar. E ao mesmo tempo, quando Deus olha para nós, ainda nesse corpo de pecado, ainda habitando nessa terra totalmente corrompida, ele vê Cristo. Por isso que é pela fé no sangue do Cordeiro que nós vencemos. Não foi por causa das nossas boas obras, ok? É disso que está se falando. A partir do momento que Satanás se rebela contra Deus, na eternidade, lá atrás, que a gente não sabe em que momento isso aconteceu exatamente, ele cai sim, ele é lançado para a terra, mas ele tem livre acesso, ele tem esse vai e vem à presença de Deus. Por isso que na história de Jó a gente vê isso nitidamente. Ele está, né, no momento de uma reunião celestial, quem aparece junto no trono de Deus? O diabo. Não é isso que o livro de Jó fala? Ué, mas como assim? O diabo tem acesso ao trono de Deus? A gente pergunta, né? Se a gente não olha para a palavra dessa forma, a gente fala, mas como assim? O diabo também fica lá diante de Deus na reunião celestial? Ficava, ok? Mas no versículo 7 diz que no momento em que Cristo morre e ressuscita, houve uma guerra no céu. Miguel então toma lá uma legião de anjos, guerreia contra o diabo e seus anjos caídos, os demônios, vence essa guerra e Satanás é lançado para a terra definitivamente. O acusador dos nossos irmãos já não pode mais estar diante de Deus nos acusando. É disso que está falando, ok? Entendido aí? Tá? Vamos embora lá? Versículo 13. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Aqui, mais uma vez, nós temos João fazendo uma escrita para nós de momentos distintos, de momentos diferentes. E a gente precisa, então, olhar para o texto, ver quais são os personagens que aparecem e entender do que João está falando para nós. Qual é a mensagem, né, que João está trazendo nesse texto para nós. Então, ele diz assim, vou agora pausadamente, nós vamos falando aos poucos dessa fase. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Semana passada nós já entendemos que a mulher diz respeito a Israel e à igreja, que fala dessa mulher, né, espiritualmente falando, que gera o nosso Salvador e que depois que Jesus nasce através de Maria, todas as outras mulheres, que é a igreja, continuam gerando filhos para Deus, ok? Então nós já entendemos que a mulher não diz respeito a uma mulher específica, mas a mulher, aquela que gera espiritualmente tanto o Cristo, o Filho de Deus, quanto todos os outros filhos de Deus a partir de Jesus. Então, até Cristo, a perseguição era contra Israel, imaginando quem seria a mãe desse menino que nasceria e que pisaria a cabeça da serpente, dita lá para Eva, ok? Então, desde o momento do Éden, Satanás então procura matar os filhos da mulher, imaginando que aquele poderia ser o próprio Cristo que iria esmagar a sua cabeça. Então, existia uma perseguição em massa para matar todos os meninos que nascessem, para que não houvesse esse menino que esmagasse a cabeça da serpente, ok? A partir de Cristo, então Cristo aparece no cenário, agora Satanás sabe quem ele é, mas a partir do momento que Jesus morre e ressuscita, a perseguição agora, ó, quando ele cai, não é isso que está falando aqui? Quando o dragão foi lançado à terra,
começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Agora está falando justamente, ele já sabe quem é o menino. Então o menino já nasceu, um filho se nos deu, né? E sobre os seus ombros está todo o governo e tudo mais. Agora ele persegue a igreja. Por quê? Porque a igreja agora é a representante dessa mulher que continuará gerando filhos para Deus através de Jesus. Então há uma perseguição agora, não só do povo de Deus, judeus, né, Israel, mas também dos santos, da igreja, daqueles gentios que agora vão se convertendo também ao Cristo, ao Senhor e Salvador das suas vidas. Então, a gente passa até essa perseguição, é disso que ele está falando. Mas essa queda aqui, quando o dragão foi lançado à terra, está falando dessa queda pós ressurreição de Jesus, que nós estamos falando que agora ele não tem mais esse acesso ao trono, ok? Tá falando dessa mesma queda, não da queda lá anterior, como o Ivaldo perguntou, mas dessa queda que a gente acabou de falar aqui. Peraí, gente, deixa eu tomar uma água. Aí ele diz assim no 14: foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo. Essa contagem aqui, ela vai aparecer principalmente lá no livro de Daniel, lembra? Tempos, um tempo, tempos e meio tempo. Tá falando justamente mais uma vez de 3 anos e meio, ok? Então aqui esse tempo em que a mulher ela é encaminhada, né, guardada no deserto, tá falando de novo do mesmo deserto que a gente viu no início do capítulo 12, de que é o tempo da grande tribulação, o final, os últimos 3 anos e meio, em que realmente o anticristo vai estar reinando e a igreja, os santos, a mulher em geral, judeus e gentios, vão estar guardados pelo Senhor durante esse período da ira, do juízo de Deus sobre a terra, ok? Então é disso que está se falando. Ele então dá um outro entendimento para nós, vamos dizer assim, né? Ele começa falando da queda e dessa mulher sendo perseguida, né? Mas em seguida ele já está falando do tempo do fim mesmo, dos últimos dias, desses 3 anos e meio que vão faltar e que a mulher vai estar sendo guardada no deserto. Mais uma vez, deserto fala de lugar onde Deus vai nos guardar, é Deus quem vai nos sustentar, é Deus quem vai ser o nosso sustentador, o nosso guardador, o nosso protetor, assim como ele foi com Israel no deserto durante a saída do Egito. A mesma coisa nós teremos nos últimos 3 anos